Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai continuar falando aí sobre o VLOOKUP, só que de uma forma diferente, tá? Hoje a gente vai fazer o VLOOKUP com vários valores, ou com valores múltiplos, com resultados múltiplos, tá? Na aula do VLOOKUP a gente viu lá que o VLOOKUP, o que ele faz? Ele procura um valor em uma tabela, tá? A hora que ele achou a primeira correspondência, ele vai trazer um valor associado a ele que tiver à sua direita, tá? No caso de hoje, a gente vai ver como a gente faz para trazer mais de um resultado, tá? Então, vamos lá para nossa tela do Excel, que a gente vai ver aqui, ó, passo a passo, tá? Então, vamos lá, ó. Então, imagina aqui, ó, que eu tenho essa tabela aqui, ó, tá? Com a categoria, o nome dos produtos e as quantidades vendidas, tá? E eu quero selecionar a categoria aqui, tá? Qualquer uma delas, e trazer aqui, ó, todos os produtos e as quantidades que foram vendidas daquela categoria, tá? O VLOOKUP não faria isso, por quê? Porque ele ia trazer só o primeiro aqui, ele ia trazer só o Bakery Bread com 63 unidades, e ia ignorar todo o resto, tá? Então, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai usar algumas funções, a primeira delas é a função index. Tá? Se você não assistiu ainda a aula da função index, volta lá e assiste, depois você volta para essa aula aqui, tá? Então, o que a função index faz? Ela retorna o valor de uma célula de acordo com o endereço dessa célula, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, eu não quero trazer qual é o nome do meu produto, tá? Então, onde estão meus produtos? Meus produtos estão aqui, ó. Ah, então eu vou travar para eu conseguir arrastar depois a célula, a fórmula, tá? E aí aqui, ó, ele me pede aqui, ó, o número da linha que eu quero utilizar, tá? Então se aqui, ó, eu quero trazer a bakery, eu vou usar aqui, ó, a linha 1, tá? E a minha coluna também é 1, porque eu só tenho uma coluna, tá? Se eu arrastar agora aqui para baixo, ó, ele vai continuar trazendo bread. Por quê? Porque o 1 aqui, ó, tá fixo. Eu precisaria que aqui aparecesse a linha número 2, ó, que é onde está o milk, que também é bakery, tá? Então, ó, eu tenho bakery aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, a linha 1, 2, 5 e 16, tá? Então, eu tenho bakery nessas 4 linhas. Então, eu preciso trazer essas 4 linhas. Da forma como tá aqui, eu tô fazendo tudo manual, ó. Tem que vir aqui, trocar para 2, trocar para 3. E a hora que eu vier aqui agora, ó, e mudar para drink, já não vai funcionar, tá? Então, para isso, a gente vai usar uma função junto com o index para fazer essa mágica acontecer, tá? Então, qual que é a função que a gente vai usar? É a função aggregate. Olha lá, tá? O que ela faz? Ela cria um intervalo de células de acordo com um critério, tá? Nesse caso, o critério que a gente vai usar é um ranking. Por que um ranking? Porque eu não tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, isso é um ranking, né? O número de linhas. E qual é a função que a gente usa para criar um ranking no Excel? É a função small, tá? A gente vai ter uma aula depois lá na frente, tá? Só sobre essa função small. Mas por enquanto, ó, a gente vai usar ela aqui. E qual que é o código dela aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó. É a função número 15. Ó. Tá? Beleza. Próximo argumento da função aggregate. Eu posso ignorar, ó. Eu posso escolher o que eu quero ignorar. Nesse caso aqui, ó, eu vou ignorar, ó, células ocultas, células de erro e células de subtotal. Tá? Então eu vou usar aqui, ó, a função 3. Beleza. Agora eu preciso dizer qual é o intervalo que eu quero agregar, tá? Eu não quero mostrar aqui todos os valores que tem bakery, que são associados a bakery. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher o intervalo que eu quero, ó. Selecionei o intervalo e vou travar para eu conseguir arrastar a fórmula depois. Vou fazer que esse intervalo tem que ser igual à minha categoria aqui, ó, tá? E vou travar aqui, ó. Beleza. Então, o que essa fórmula tá fazendo? Olha só, ela tá pegando linha por linha, tá? Então, a B7 é igual a G7, a B8 é igual a G7 e assim por diante, tá? Então, o resultado dessa fórmula, a gente pode ver apertando o F9. Olha lá. Então, aqui, ó.
a linha aqui, ó, B7 é igual a G7? É, então true. A B8 é igual a G7? É, true, tá? A B9 é igual a G7? Não, false. E assim por diante, tá? Só que o true or false aqui eu não consigo usar como valores, tá? Então o que eu vou fazer para transformar isso em valor? Eu vou dividir essa fórmula que a gente acabou de criar aqui, ó, por ela mesma. Por quê? Porque qualquer coisa dividido por ela mesmo é 1. E se você dividir qualquer coisa por um valor que não existe, ele vai dar um erro de divisão, tá? E é o que a gente vai ver aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Para o Excel entender lá qual é a ordem que ele precisa fazer, tá certo? Dos cálculos, a gente já viu isso também. Vou dividir, ó, por ela mesma. Tá? E agora o que vai acontecer? O true or false, tá? Virou, olha lá, F9. Virou 1 para os true, porque uma coisa dividida por ela mesma é 1 e uma coisa dividido por alguma coisa que não existe é um erro. Olha lá. Então, ó, se você pegar aqui, ó, a primeira célula do intervalo é true, porque, ó, eu tenho bakery aqui. A 2, ó, é 1. Por quê? Porque eu tenho bakery aqui. 3 é falso. Por quê? Porque, ó, bakery eu não tenho aqui, então é divisível por 0. Tá? Então vamos voltar aqui para nossa fórmula. Tá, agora eu preciso fazer com que esse onde aparece 1 aqui, ó, 1, tá, 1, 0, vire o valor da linha que eu tenho aqui, ó. Então eu vou multiplicar, tá, pela linha correspondente a cada um desses valores, ó. Então eu vou multiplicar pela linha correspondente de cada um desses valores. Olha lá. Fechou. Agora, ó, se eu vier aqui, ó, e der o F9 aqui, ó, olha só o que vai acontecer. F9. Ó, agora ele tá trazendo o número da linha, tá vendo? Onde tava 1, agora virou 7, que é exatamente a linha que eu quero, ó. O segundo 1 virou 8, que é a outra linha que eu quero, tá? O outro 1 aqui, ó, virou a linha 11, que é a outra linha que eu quero, tá? Então a fórmula, por enquanto, tá ok. Agora, você concorda comigo que o meu index, ele não começa na linha 7, ele começa aqui, ó, né? Então ele começa aqui, ó. Então eu preciso diminuir o valor da minha célula cabeçalho aqui, ó, que é a minha linha 6. Por quê? Porque essa linha aqui não é a linha 7 da minha matriz do index. Essa aqui é a minha linha 1 da minha matriz index, certo? Então eu vou voltar aqui, ó, e vou diminuir, ó, o valor, o row, tá? Do meu cabeçalho aqui, que é a linha 6. Olha lá. Então, aqui, ó, a linha 7 menos 6, 1. 8 menos 6, 2. É exatamente o que eu preciso. Então, eu vou travar aqui. E olha lá, eu vou virar aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar o F9 para você ver. Então, olha lá. Agora sim, ó. Agora eu tenho a linha 1, linha 2, linha 5 e linha... Cadê a linha 16? Linha 16, tá aqui, ó. Que são exatamente as linhas que eu tenho a bakery, tá? Vou voltar aqui, ó. Ctrl Z para voltar. Beleza. Agora falta o último argumento, né? Então, ó, que é o índice da linha que eu quero. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, eu quero trazer a linha número 1, tá? Olha lá. Então, ele trouxe aqui a linha número 1, tá? Que é a linha número 1 nesse caso. A linha número 2, ó, eu vou arrastar aqui. Vou colocar, ó, a linha número 2 aqui. Olha lá. Ele trouxe a linha número 2. Agora o ranking número 3. Ah, vou vir aqui, ó, o ranking número 3. Olha lá. Ele trouxe a linha 5. Por quê? Porque o terceiro produto aqui, ó, tá na linha 5. Então tá batendo certinho. Essa é exatamente a matriz que eu preciso, tá? Só que agora eu só... Como aqui, ó, eu tô mudando esse ranking aqui manualmente, eu preciso arrumar um jeito de fazer isso virar automático, porque eu não vou ficar vindo aqui manualmente e trocando esses valores aqui célula por célula. Se eu tiver 20 células aqui, eu não vou ficar trocando um por um. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a função rows aqui, ó, rows, tá? E vou selecionar, por exemplo, ó, essa linha aqui, ó, para ele contar quantas linhas tem, ó, nesse intervalo aqui, ó, da F10 a F10.
tá? Então essa função aqui vai contar quantas linhas tem dentro desse intervalo. Então do intervalo F10 até o F10 tem uma linha, certo? Se eu travar aqui o primeiro F10, a hora que eu arrastar a fórmula para baixo, tá? O que vai acontecer? Essa aqui vai ficar constante e essa aqui vai variar. Então, a hora que eu arrastar aqui, vai virar F11. Então, agora eu vou ter duas linhas, que é exatamente o que eu preciso aqui, ó. 2. Se eu arrastar de novo, ó, 3, tá? Do F10 ao F12. Então, tenho 3 linhas. Então, olha lá o resultado disso, ó. Rows, e vou fechar aqui o meu parênteses. Olha lá. Se eu arrastar aqui agora, olha lá. Exatamente os números que eu preciso, ó. 1, 2, 5 e 16. Então, essa fórmula aqui é exatamente a fórmula que eu preciso, tá? Então, eu vou copiar ela aqui e vou substituir. Onde está 1 aqui, ó, eu vou arrastar, eu vou colar. Olha lá. Né? E deu certinho. Né? Ah, eu copiei a fórmula errada, ó. É essa aqui que eu preciso copiar, ó. Certo? Ó. Vou copiar aqui. Olha lá. Agora sim, ó. Deu certo. Agora se eu arrastar aqui pra baixo, olha só. Ele vai trazer, ó, tudo aqui pra mim, ó. Né? Então, ó. Bread, milk, donuts e cakes. Tá? As 4 aqui, ó. Eu precisava. E o que é esse num aqui? É porque aqui, ó, não tem correspondência. Então, como que a gente faz para ocultar isso aqui, ó? Para não aparecer? A gente simplesmente vem aqui e usa a função if error. Tá? O que a função if error faz? Se o valor que a gente calculou nessa fórmula aqui for verdadeiro, ele vai trazer esse valor que ele calculou. Se não, ó, vírgula. Ó, o que ele vai fazer se for erro? Eu quero que fique vazio. Ó, eu esqueci de fechar o parênteses e agora ele trouxe. Agora, se eu arrastar aqui para baixo, olha lá, ele vai sumir. Então, se eu vier aqui, ó, agora eu fizer drink, olha lá, seeds, bakery, tá? E como que eu faço para trazer as quantidades aqui agora? Ó, eu preciso simplesmente vir aqui, ó, aumentar a minha coluna para cá, certo? A minha matriz do index. E aqui, em vez de puxar uma coluna, trazer uma coluna, eu quero que traga 2 colunas. A coluna número 2, né? Então, ó, aqui, ó, coluna 1, tá? E agora eu vou copiar essa aqui, ó, coluna 1, vou copiar para cá. E agora eu vou puxar aqui, ó, tá? A coluna número 2. Olha lá, coluna número 2. E pronto. Agora eu posso simplesmente, ó, arrastar para onde eu quiser e eu vou ter, ó, todos os meus resultados para bakery, todos os meus resultados para drinks, todos os meus resultados para seeds e assim por diante, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer o VLOOKUP com múltiplo resultado, tá? A gente não usa o VLOOKUP, mas o conceito é o mesmo, tá? Então essa aula é um pouco mais complexa, tá? Realmente, mas é com a prática que você vai aprender como que faz, tá? Então pratique, assista essa aula de novo e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!